Olá, nobres amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para milhares de profissionais da educação: as regras diferenciadas de aposentadoria dos professores. Professor realmente pode se aposentar mais cedo? Qualquer professor tem esse direito? Professor de faculdade também entra nessa regra? Diretor, coordenador e orientador pedagógico podem contar esse tempo? E o que mudou depois da reforma da Previdência? Vamos explicar tudo isso de forma clara e objetiva. Antes de começarmos, se este conteúdo for útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outros professores e inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos conteúdos sobre INSS, aposentadoria e direitos previdenciários. Agora vamos ao tema. Professor tem aposentadoria especial? É muito comum ouvirmos a expressão aposentadoria especial do professor, mas é importante fazer uma pequena distinção. A aposentadoria do professor possui requisitos reduzidos em razão do exercício das funções de magistério, mas não deve ser confundida com a aposentadoria especial destinada ao trabalhador exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. São situações previdenciárias diferentes. A Constituição assegura tratamento diferenciado ao professor que comprova tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E esse detalhe é fundamental. Professor universitário tem a mesma redução? Em regra, não. A redução constitucional destinada aos professores está relacionada à educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Portanto, o professor que exerceu exclusivamente atividade no ensino superior não se enquadra apenas por essa condição nessa aposentadoria diferenciada. Esse é um dos primeiros erros encontrados na prática. A pessoa simplesmente soma todos os anos em que trabalhou como professor, sem verificar em qual nível de ensino a atividade foi exercida. É necessário ter trabalhado apenas dentro da sala de aula? Não necessariamente. Esse é outro ponto muito importante. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as funções de magistério não se limitam exclusivamente à regência de classe. Em determinadas condições, também podem ser consideradas funções como direção de unidade escolar, coordenação pedagógica e assessoramento pedagógico. Mas existe uma condição importante: essas funções devem estar efetivamente ligadas ao magistério e ser exercidas dentro da educação básica, observados os critérios definidos pela jurisprudência. Portanto, nem todo cargo administrativo exercido dentro de uma escola será automaticamente considerado tempo de magistério. É necessário analisar a função realmente desempenhada. Como funciona para quem contribui para o INSS? Agora vamos falar do professor vinculado ao regime geral de previdência social. É o caso, por exemplo, de muitos professores de escolas particulares e de determinados profissionais contratados pelo poder público vinculados ao INSS. Depois da reforma da Previdência de 2019, precisamos dividir os professores em três grandes grupos. Primeiro grupo: quem já tinha direito antes da reforma. Quem havia completado todos os requisitos até 13 de novembro de 2019 pode possuir direito adquirido às regras anteriores. De forma geral, pelas regras anteriores, exigia-se 25 anos de contribuição em funções de magistério para a professora e 30 anos para o professor, além da carência exigida. Não havia aquela idade mínima que passou a existir com as novas regras. Por isso, quem já trabalhava há muitos anos no magistério antes de 2019 deve verificar cuidadosamente se não havia preenchido os requisitos antes da reforma. Segundo grupo: quem já contribuía, mas não tinha direito completo em 2019. Para essas pessoas existem regras de transição e existem diferentes possibilidades. Regra dos pontos. Nessa regra, soma-se a idade com o tempo de contribuição.
Em 2026, a professora precisa alcançar 88 pontos, além de possuir pelo menos 25 anos de contribuição em funções de magistério. O professor precisa alcançar 98 pontos, além de possuir pelo menos 30 anos de contribuição no magistério. Vamos a um exemplo. Imagine uma professora com 60 anos de idade e 28 anos de contribuição exclusivamente no magistério. 60 mais 28 resulta em 88 pontos. Nesse exemplo simplificado, ela alcançaria a pontuação exigida em 2026, desde que todos os demais requisitos estejam preenchidos. Idade mínima progressiva. Existe também a regra de transição da idade mínima progressiva. Em 2026, são exigidos 54 anos e 6 meses de idade para a professora, com pelo menos 25 anos de contribuição no magistério, 59 anos e 6 meses para o professor, com pelo menos 30 anos de contribuição no magistério. Essa idade continua aumentando progressivamente até atingir os limites previstos na reforma. Pedágio de 100%. Outra possibilidade é o chamado pedágio de 100%. Nessa modalidade, de forma simplificada, o professor precisa cumprir o tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 e trabalhar outro período igual. Para a professora, a idade mínima é de 52 anos e são necessários 25 anos de contribuição no magistério. Para o professor, são 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Além disso, é necessário cumprir o pedágio. Imagine uma professora que, na data da reforma, possuía 23 anos de magistério. Faltavam 2 anos para atingir 25. Pela lógica do pedágio de 100%, além dos 2 anos que já faltavam, ela deverá cumprir mais 2 anos. Nesse exemplo, seriam 4 anos adicionais a partir daquela situação, além dos demais requisitos da regra. Terceiro grupo. Quem entrou no INSS depois da reforma? Para quem se filiou ao regime geral depois da reforma, aplica-se a nova regra. A professora precisa 57 anos de idade, 25 anos de contribuição exclusivamente em funções de magistério. O professor precisa 60 anos de idade, 25 anos de contribuição exclusivamente em funções de magistério. Perceba uma mudança importante. Na nova regra permanente, o tempo mínimo é de 25 anos para ambos os sexos, mas as idades continuam diferentes. E os professores servidores públicos? Aqui é necessário muito cuidado. Professor servidor público estadual ou municipal pode estar vinculado a um regime próprio de previdência social. Nesse caso, não é correto pegar automaticamente as regras do INSS e aplicá-las ao servidor. Estados e municípios podem possuir suas próprias reformas previdenciárias e regras de transição. Por isso, o professor servidor público precisa verificar qual é o seu regime previdenciário quando ingressou no serviço público, qual legislação local se aplica, quanto tempo possui no serviço público e quanto tempo possui no cargo. Essa análise pode produzir resultados muito diferentes das regras do INSS. Um problema muito comum: tempo em escola pública e particular. Imagine uma professora que trabalhou 12 anos em escola particular e depois ingressou como servidora efetiva de um município. Esse tempo não deve simplesmente ser somado de qualquer maneira. Pode ser necessário realizar a chamada contagem recíproca de tempo de contribuição, utilizando uma certidão de tempo de contribuição, a CTC. E atenção, o mesmo período não pode ser utilizado 2 vezes para gerar 2 aposentadorias. Por isso, a averbação de tempo exige planejamento. Outro problema: o QUINES está incompleto. Professores também enfrentam problemas como escolas que não aparecem no QUINES, datas de admissão incorretas, salários não registrados, vínculos antigos ausentes ou períodos em que a função exercida não está suficientemente comprovada.
Imagine uma professora que trabalhou 4 anos em determinada escola, mas esse vínculo não aparece corretamente no sistema. Esses 4 anos podem mudar completamente a data da aposentadoria. Por isso, antes do pedido, é recomendável comparar QUINES, carteira de trabalho, contratos, declarações das escolas, olerites, CTCs e documentos funcionais. Cuidado com o tempo fora do magistério. Outro erro frequente é acreditar que todo o tempo de contribuição serve para completar os 25 ou 30 anos exigidos como professor. Não necessariamente. Para usufruir da redução própria do magistério, é necessário observar o tempo efetivamente reconhecido como exercício das funções de magistério na educação básica. Uma professora pode ter 30 anos de contribuição total, mas apenas 20 deles no magistério. Isso pode modificar completamente a aposentadoria disponível. Qual é a melhor regra? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Uma professora que já contribuía antes de 2019 pode eventualmente preencher mais de uma possibilidade ao longo do tempo. Pode existir direito adquirido, regra dos pontos, idade mínima progressiva ou pedágio de 100%. E a regra que permite aposentar primeiro não é necessariamente aquela que gera o melhor benefício. Por isso, antes do requerimento, é importante responder a duas perguntas: quando posso me aposentar? E qual regra é mais vantajosa para mim? Em resumo, os professores possuem regras previdenciárias diferenciadas, mas não basta simplesmente exercer uma profissão chamada professor. É necessário analisar o nível de ensino, a função efetivamente exercida, o regime previdenciário, o tempo de contribuição, a idade, a data de ingresso no sistema e a legislação aplicável. Para professores vinculados ao INSS, em 2026 existem regras de transição importantes, além do direito adquirido e da nova regra permanente. Para servidores públicos, estaduais e municipais, a legislação do respectivo regime próprio precisa ser analisada separadamente. E lembre-se, direção, coordenação e assessoramento pedagógico podem, em determinadas situações, integrar as funções de magistério. Por isso, períodos fora da sala de aula não devem ser descartados automaticamente. Antes de solicitar a aposentadoria, confira toda a sua vida profissional. Alguns anos esquecidos ou classificados incorretamente podem fazer grande diferença. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com professores, coordenadores, diretores e profissionais da educação e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros, objetivos e atualizados sobre aposentadorias e direito previdenciário. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.